Você já ouviu falar em sexo tântrico? Já se perguntou se isso é só uma moda esotérica ou se de fato tem algo ali que pode transformar a vida íntima, especialmente quando a gente já passou dos 50? Pois é. Muita gente acha que esse tipo de prática não tem mais nada a ver com a maturidade, que é complicado, estranho ou que simplesmente não se aplica a casais mais velhos. Mas a verdade é que o sexo tântrico pode ser justamente o caminho que faltava para reencontrar o prazer, a presença e o vínculo profundo com o parceiro ou parceira. Vamos ser sinceros. Com o passar dos anos, a forma como sentimos o desejo muda. O corpo responde de outro jeito, as prioridades mudam. E às vezes, o próprio ritmo da relação acaba caindo numa zona de conforto que esfria a intimidade. Não é falta de amor nem falta de vontade, é a rotina, o cansaço, as dores do corpo, as distrações da vida. Mas o desejo continua aí, às vezes escondido, esperando apenas uma nova forma de ser acessado. Antes de continuar, deixa aqui o seu comentário. Conta se esse tema te interessa, se já ouviu falar ou se é tudo novidade. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque isso é muito importante para a gente continuar desbravando, com respeito e profundidade, os mitos e verdades sobre a sexualidade na terceira idade. Curte e compartilha com quem precisa escutar isso também. Fica comigo que o assunto de hoje é especial, e é aí que o sexo tântrico entra como uma ferramenta poderosa, respeitosa e incrivelmente transformadora. Muita gente imagina que Tantra tem a ver com posições difíceis, longas sessões de prática ou algo místico demais. Mas o Tantra verdadeiro, especialmente quando adaptado à vida real de um casal maduro, é muito mais sobre estar presente, sobre escutar o outro com o corpo e com o coração, sobre trocar energia, respirar junto, sentir o toque com consciência. E vamos combinar, depois dos 50 a gente quer mesmo é qualidade e conexão. Não tem mais tempo para sexo automático sem entrega. Queremos sentir de verdade. Você já se sentiu desconectado do seu parceiro ou parceira mesmo estando ao lado? Já passou pela experiência de fazer sexo apenas por fazer, sem sentir que houve presença, troca, carinho real? Já se perguntou como seria experimentar um tipo de intimidade que não se resume ao desempenho, mas ao encontro verdadeiro entre dois corpos e duas almas? Essas são perguntas que o Tantra ajuda a responder. E não tem nada a ver com religião ou crença específica, é sobre consciência, sobre tempo, sobre estar inteiro no momento. No sexo tântrico não existe pressa, não existe meta, não existe obrigação. O que existe é conexão, respiração, toque consciente, olhar nos olhos. É redescobrir o próprio corpo e o corpo do outro com respeito, curiosidade e cuidado. E essa é uma das maiores belezas de amadurecer. A gente aprende a valorizar o momento, a escutar o silêncio, a perceber os detalhes. E no Tantra, tudo isso é convite. E sabe o que é mais incrível? Essa prática não exige grandes habilidades. O que ela exige é presença. É colocar o celular de lado, apagar a pressa e criar um espaço de intimidade onde o toque é carinho e não cobrança, onde o beijo é entrega e não obrigação, onde o corpo é bem-vindo exatamente como é, com todas as suas marcas, sua história e sua beleza real. E eu falo isso com propriedade, porque ao longo dos anos escutei muitos relatos de casais que reencontraram o prazer depois de décadas juntos, justamente porque decidiram tentar algo novo. Casais que acharam que o fogo tinha apagado, mas na verdade ele só precisava de outro tipo de oxigênio. Casais que redescobriram que não é a frequência do sexo que importa, mas a profundidade do encontro. E isso, meus amigos, é transformador. Talvez você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Como eu falo disso com meu parceiro ou parceira sem parecer estranho ou sem gerar resistência? Calma, a gente vai falar sobre isso também. Porque esse caminho precisa ser leve, respeitoso e construído a dois. Não dá para impor, mas dá para convidar. Dá para sugerir uma nova forma de se tocar, de respirar juntos, de estarem presentes um para o outro.
E não precisa de velas aromáticas ou músicas místicas, a não ser que vocês gostem. O que precisa é de espaço, intenção e vontade de se reencontrar. Às vezes basta sentar-se de frente, olhar nos olhos, respirar no mesmo ritmo e deixar que os corpos falem. Isso já é Tantra. Isso já é reconexão. E olha só, ninguém aqui está dizendo que esse é o único caminho, nem que ele vai funcionar para todo mundo da mesma forma. Mas vale experimentar. Vale abrir espaço para uma nova forma de intimidade, especialmente nessa fase da vida em que o tempo ganha outro valor, em que os toques contam mais do que as palavras e o prazer vem da alma, não só do corpo. Então, fica comigo, porque agora vamos aprofundar nesse universo do Tantra de forma prática, leve e adaptada à realidade de quem já viveu muito, tem muito amor para dar e quer viver o prazer com presença, respeito e verdade. Então vamos começar do início, com passos simples, sem complicação. O primeiro passo para trazer essa conexão mais profunda é respirar junto. Pode parecer banal, mas se você se sentar de frente com seu parceiro ou parceira, olhar nos olhos e simplesmente respirar no mesmo ritmo, algo muda. Parece que o tempo desacelera, que o corpo relaxa, que a alma escuta. Isso é Tantra, e é nesse espaço de presença que a intimidade começa a florescer novamente, sem pressão, sem obrigação, de chegar a algum lugar. Outro ponto importante é tocar com intenção. Sabe aquele toque automático que a gente faz sem pensar, só porque já virou hábito? Ele pode ser trocado por um toque consciente, onde cada gesto tem significado. Tocar com intenção é como dizer, eu estou aqui com você, sem precisar falar nada. É usar as mãos como extensão do afeto, sem expectativa, apenas com curiosidade e cuidado. Muitos casais maduros carregam feridas antigas, silêncios acumulados, vontades não ditas. Por isso, a comunicação aberta também é parte do processo. Mas aqui, diferente de uma conversa racional, o Tantra convida para a comunicação com o corpo, com o olhar, com o silêncio. Pode ser estranho no começo, porque não estamos acostumados. Mas acredite, vale a pena tentar. Outro aspecto interessante é aprender a lidar com o tempo. No sexo tântrico, não se corre. Não se pula etapas. O tempo do outro é respeitado, como sagrado. E isso, para quem já viveu muito e entende o valor da paciência, pode ser algo extremamente prazeroso. Afinal, o desejo também é construído aos poucos, com carinho, com gestos, com clima. E aqui vale lembrar, corpo maduro não é corpo quebrado, é corpo vivido. Corpo que já sentiu muito, que já deu conta de muitas batalhas, e ele ainda é capaz de sentir prazer, de dar prazer, de se entregar. Não existe idade para viver o prazer com profundidade. O que existe é uma cultura que nos fez acreditar que só os jovens têm esse direito, e isso é mentira. O Tantra, nesse sentido, é libertador. Práticas simples como o toque consciente, a respiração conectada, a massagem sensível e a presença sem pressa já são suficientes para mudar completamente a energia entre um casal. E não precisa saber fazer tudo certo. O erro aqui não existe. O que importa é a entrega, a curiosidade, o espaço para explorar juntos uma nova forma de estarem íntimos. E se surgir vergonha? Tudo bem. Se bater o riso nervoso, também está tudo bem. O Tantra acolhe tudo isso sem julgamentos, porque mais importante do que fazer certo é fazer com amor, com cuidado, com o desejo de estar presente. Isso por si só já transforma. E para casais que estão juntos há anos, às vezes o mais poderoso não é tentar algo novo demais, mas fazer o simples com presença e amor. Agora, eu te convido a experimentar algo pequeno hoje mesmo. Escolha um momento tranquilo. Sente-se, ao lado ou de frente ao seu companheiro ou companheira. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e só esteja ali. Depois, com carinho, com calma, segure a mão dele ou dela, sem falar nada. Apenas esteja presente. Isso é Tantra. E isso pode abrir portas que você nem imaginava mais que existiam.
E se você está sozinho ou sozinha nesse momento, esse caminho também é possível. O Tantra também fala de conexão consigo mesmo, com seu próprio corpo, com sua própria energia. Tocar-se com respeito, respirar com consciência, cuidar da sua energia sexual sem culpa, tudo isso faz parte. A sexualidade depois dos 50 não. Precisa acabar. Ela pode se transformar. E essa transformação pode ser mais rica e profunda do que tudo o que veio antes. Se esse conteúdo fez sentido para você até aqui, aproveita e deixa aqui nos comentários uma palavra: presença. Isso já me mostra que você está comigo nessa jornada. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Isso ajuda demais para que eu continue trazendo temas reais, importantes e respeitosos sobre a sexualidade na maturidade. Curte o vídeo, compartilha com quem você acredita que também merece ouvir isso. E fica comigo, porque no próximo vídeo vamos falar de práticas tântricas específicas que qualquer casal maduro pode experimentar em casa com segurança, leveza e amor. E agora que já entendemos a base dessa nova forma de se relacionar com o outro e com o próprio corpo, chegou o momento de trazer para a prática. Você já se perguntou quanto tempo faz desde que você e seu parceiro ou parceira pararam apenas para se olhar, sem pressa, sem expectativas? Um simples olhar pode ser profundamente transformador quando é sustentado por alguns minutos em silêncio. No Tantra, essa prática é conhecida como olhar consciente e não tem nada de complicado. É sentar-se de frente, em silêncio, respirar juntos e apenas olhar. No começo pode parecer estranho, talvez até desconfortável, mas aos poucos, algo começa a mudar. É como se a alma do outro aparecesse ali diante de você, e a conexão vai além do físico. Outro ponto importante para casais maduros é o toque, mas não aquele toque apressado que já começa com intenções. Estamos falando de um toque que acolhe, que cura, que diz: eu estou aqui com você. Toque nas mãos, no rosto, nos ombros, com atenção total. Respire junto. Você pode até fazer um exercício simples de respiração sincronizada. Um inspira, o outro expira. Parece pouco, mas cria uma sintonia poderosa. Muitos casais dizem que se sentem mais próximos em apenas 5 minutos desse exercício do que em semanas inteiras de convivência automática. E você? Já tentou respirar com quem ama? E se eu te dissesse que um dos maiores segredos do sexo tântrico é desacelerar? Isso mesmo, a pressa mata o desejo, principalmente quando estamos condicionados a associar prazer à performance. Na maturidade, isso se torna ainda mais evidente. Por isso, no Tantra, o tempo deixa de ser um inimigo. Não importa se vai durar 5 minutos ou 1 hora. O que importa é estar inteiro naquele momento. E aqui vai uma dica prática. Ao invés de pensar em chegar ao orgasmo, pense em explorar o caminho até ele. Descubra novas zonas de prazer, novas formas de toque, novos sons, novas formas de respirar. Você já parou para explorar seu corpo ou o corpo do seu parceiro com curiosidade e delicadeza? Pode ser surpreendente o que ainda está adormecido, apenas esperando um pouco de atenção. E quando falamos em conexão, também estamos falando sobre escuta. Escutar de verdade o outro, sem julgamentos, sem pressa de responder. Que tal propor uma conversa em que cada um tenha 3 minutos para falar como se sente, na relação íntima, sem interrupções? E depois inverter. Parece simples, mas pode abrir portas que estavam trancadas há anos. A maturidade nos dá o presente, dá coragem de dizer o que sentimos, com mais liberdade e menos medo de julgamento. Você já falou abertamente sobre suas fantasias, medos ou desejos? Outra prática que pode ser transformadora é o uso da massagem tântrica como ferramenta de reconexão. E calma, não precisa ser algo técnico. Basta usar um óleo vegetal, um ambiente tranquilo e a disposição de tocar o corpo do outro como quem toca algo sagrado. Esqueça pressões, metas, roteiros. Sinta a pele. Ouça a respiração. Observe como o corpo reage. A massagem, nesse contexto, é uma forma de meditação a 2. Não é sobre excitar, é sobre despertar.
E mesmo que comece com um toque tímido, com o tempo você percebe que o prazer pode estar em cada gesto lento, cada suspiro leve, cada pausa entre um movimento e outro. E por falar em pausa, será que vocês têm tempo de qualidade juntos? Não. Estou falando de ver TV ou dividir tarefas domésticas. Falo de tempo para estar. Sem distrações, sem celular, sem ruído. O Tantra propõe exatamente isso, presença. E talvez esse seja um dos maiores desafios e também uma das maiores recompensas para casais maduros. Porque quando há presença, há troca verdadeira. E com isso o desejo, mesmo que tímido, pode voltar a florescer. Me conta aqui nos comentários. Você já viveu um momento de intimidade sem pressa? Já experimentou essas práticas ou ficou curioso para tentar alguma delas? É muito importante saber como você se sente sobre isso. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa e continuar com a gente nessa jornada de descoberta e reconexão.